Chegou o momento de fazer o orçamento da obra. Você já está com a viabilidade pronta, já fez todos os projetos. E por que fazer o orçamento de uma obra? Anota isso aí. Para você, engenheiro, saber quanto a obra vai custar antes mesmo dela ser construída. Esse é o conceito de orçamento. E dentro desse mini curso aqui, você já aprendeu que tem que dominar o ciclo do dinheiro de obra. Afinal, você precisa dominar dinheiro de obra se quiser ganhar dinheiro com obra. Se não, esquece, é prejuízo na certa. Você também já aprendeu sobre estudo de viabilidade, que você quer ganhar o jogo antes mesmo dele começar. Então agora é hora do orçamento. O que eu chamo de orçamento de obras perfeito? É aquele orçamento onde você vai saber exatamente agora qual vai ser o custo de uma obra, etapa por etapa, quando ela for construída, e esse orçamento ele vai se aproximar o máximo possível da realidade de custos no momento que essa obra estiver em andamento. Isso é um orçamento de obras perfeito. Agora, vamos lá. Existe orçamento de obras exato? Não, não existe. Escreve aí no seu caderno. É impossível. Agora, você consegue sim fazer um orçamento de obras perfeito. É você, engenheiro, saber agora qual vai ser o custo da sua obra, de todas as etapas, quando ela for construída, só que esse custo é o mais próximo possível da realidade de custos. Importante isso aqui, e eu quero que você anote. Existe orçamento de obras exato? Claro que não, tá? Não existe orçamento de obras exato. Agora sim, é possível você fazer um orçamento de obras perfeito, se aproximando muito dos custos de construção quando essa obra estiver em andamento. Agora, vem cá. Não é melhor, aqui nesse mini curso, primeiro eu te mostrar na tela, aqui no computador, compartilhar a tela com você, mostrar como que é o orçamento de uma obra, para você já ter aqui familiaridade com esse orçamento e você conseguir visualizar como que são as coisas? É isso que eu vou fazer nessa aula. Só que antes, eu preciso de ensinar uma outra coisa. Orçamento de obras, você começa ele pelo nível estratégico. Não é pelo nível operacional, ficar ali levantando quantitativo, aquela coisa operacional não, mão na massa. Então olha só, você já tem os projetos da obra, o que você vai fazer de estratégia agora? Você vai montar a EAP dessa obra. A estrutura analítica de projeto, EAP. O que é isso na prática? É você listar todas as etapas da obra na sequência executiva. Por quê? Vai ficar muito mais fácil você fazer toda a rotina de orçamento dessa obra, ok? Então é isso que tem que fazer, listar todas as atividades, né, e toda a sequência da obra, ok? E eu vou te mostrar como que fica isso aqui dentro do orçamento a partir de agora. Vem para cá. Muito bem, agora eu tô aqui na parte de baixo, porque como prometido, nada melhor do que você ver como que é o orçamento de uma obra, você conseguir visualizar, você entender e depois eu te explicar os 7 passos para você fazer o orçamento de absolutamente qualquer tipo de obra. Primeira coisa que eu quero te mostrar, olha só, esse é o orçamento real da casa que a gente está construindo nesse exato momento e eu falei para você que você deve montar a EAP da obra, a estrutura analítica de projeto. E ela está exatamente aqui, ó, no orçamento da obra. Cada uma das etapas listadas, etapa por etapa, na exata sequência que essa obra será realizada, será executada. Então vamos lá. Aqui, ó, rapidamente, não vou passar por todos também, porque senão essa aula vai ficar muito extensa, mas olha só. Limpeza e regularização do terreno, locação da obra, fundações, aí tem os blocos de coroamento, estrutura de concreto, alvenaria, muro divisório,
telhado, reboco, acabamentos, forro, pintura, bancadas, instalações elétricas, instalações de telefone, hidrossanitárias, instalações da piscina aquecida, tem piscina, portas e janelas, áreas externas, limpeza geral da obra. Então, essa AP, ela vem toda para dentro do seu orçamento. E eu já vou te ensinar um macete aqui, tá? Quando você for fazer o cronograma dessa obra, essa vai ser a mesma EAP que vai fazer parte do seu cronograma, tá? Então você não pode desconsiderar de jeito nenhum essa EAP. Legal. Aí, o que eu vou fazer agora que eu já te mostrei a EAP? Olha a mágica que eu vou fazer aqui agora. Eu vou abrir esse orçamento, ó. Pum! Cliquei aqui, pronto. Abriram agora todo o custo de todas as etapas da obra, tá? Então aqui, ó, abriu o custo de limpeza e regularização, aqui, ó, fundações, que a gente tem mais serviços, então se você tá vendo isso aqui. Legal. Tá vendo aqui que a gente tem essa coluna quantidade? De onde eu peguei essas quantidades? Do levantamento de quantitativos que eu fiz nos projetos que eu falei para você conhecer. De lá que você pega o levantamento de quantitativos, tá? De onde veio essa coluna aqui de custo unitário? Das composições de custo. Eu não inventei isso, tá? E aqui eu tenho o custo total, né? Que é quantidade vezes o custo unitário, eu tenho o custo total do serviço. Aí você fala assim, pô, Fabrício, então, legal. Você falou que o custo unitário, esse custo aqui veio das composições. Então, olha o que eu vou te mostrar aqui agora. Tá vendo aqui nessa aba 2 dessa tabela? Aqui eu tenho, ó, 2 composições. Então, quando eu clico aqui, eu tenho todas as composições de custo que fazem parte do orçamento da obra dessa casa. Qual que é a sua função como engenheiro? Procurar a melhor composição de custo num banco de dados, né, num banco de composições, selecionar essa composição de custo para dentro do seu orçamento na sequência executiva da obra. Olha como que é simples e olha como que faz todo sentido quando você tem um método para seguir, quando você tem o exato passo a passo que vai funcionar para qualquer tipo de obra. Te dá confiança, te dá segurança para fazer o orçamento da obra, solidez. E aí você faz a parada no nível profissional, que é esse o jogo que eu jogo. E é esse o jogo que eu estou convidando você dentro desse minicurso para você jogar também, tá? Muito bem. Fabrício, onde eu consigo essas composições de custo? Em um banco de composições, tá? Quais são os mais famosos? Sinap, para obra de edificações, o Cicro, para obras de infraestrutura. E eu vou falar até deles mais à frente também, quando eu te dar o passo a passo, tá? Ah, mas o Sinap não funciona. Claro que funciona. Quem fala isso é porque não sabe utilizar o Sinap, tá? É claro que funciona. E eu não vou aprofundar muito isso aqui no minicurso, tá? Mas uma coisa eu tenho que te dizer. Software de orçamento. 90% dos softwares de orçamento, o banco de dados, né, que tem lá dentro do software é o Sinap. Como que ele não funciona? Entendido? Vamos lá. Vamos avançar mais um pouco. Essa aba aqui, onde você coloca todas as composições de custo, é o que a gente chama de custo analítico, tá? Ou orçamento analítico. Por que que é analítico? Porque aqui estão todas as composições para você fazer análise. Olha que legal. E na outra aba, que eu vou voltar aqui, ó, a do orçamento da casa, aqui eu não tenho as composições abertas, né? Eu tenho aqui cada um dos serviços, ó. Então deixa eu pegar aqui, ó, bloco de coroamento. Então eu tenho aqui, ó, concreto magro FCK 15 MPa. Eu só tenho aqui, ó, o custo do concreto, tá? Então tá vendo que aqui tá fechado? Logo, esse custo que eu tenho aqui, eu trabalho, ele também é conhecido como composições sintéticas ou orçamento sintético, tá? Orçamento sintético. Legal. Então o que vai acontecer? Olha só. Tá vendo aqui que eu chamei de custo direto de obra? Por quê? Isso é custo de construção.
custo de construir a obra, tá? Isso é o custo direto. E aí, aqui tem um macete, tá? Qual que é o macete? Para obras pequenas, igual aqui a obra de uma casa, ou você está fazendo 2 casas geminadas, enfim, você está fazendo 2, 3 lojas, às vezes, para alguns serviços, igual esse aqui, ó, de limpeza e regularização do terreno, às vezes vale mais você fazer uma cotação no mercado, entre em contato com quem tem máquina, retro, quem faz terraplenagem na região, quem faz limpeza de lote, veja quanto que ele te cobra para limpar o seu terreno, do que você considerar ali, pegar uma composição de limpeza, regularização, uma composição de terraplenagem. Por que isso? Porque às vezes vai ficar muito fora da realidade do custo que você vai ter para esse serviço. Então, nessa casa foi isso que eu fiz aqui, ó. Limpeza e regularização do terreno, locação de retro mais caminhão caçamba. Eu cotei no mercado. Eu vou precisar de 2 dias, R$ 1.500 o dia, R$ 3.000 para eu fazer a minha terraplenagem. Pronto, acabou. Sem inventar roda, sem procurar coisas complexas, simples que funciona. E aí você vai fazendo isso para todos os serviços da sua obra. Ah, Fabrício, eu vou trabalhar com empreiteiro. Como que eu faço quando eu for trabalhar com empreiteiro? Tira o empreiteiro da composição. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, empreiteiro de forma, R$ 40 o metro quadrado, tá? Tira ele da composição e você trabalha com custo de empreiteiro. E aí você vai tendo o custo de todas as etapas da sua obra, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Depois que você entrar com o custo de todas as etapas da sua obra, olha que legal. Eu encontrei aqui, ó, que o meu custo direto, tá? É o meu custo de fazer a obra, R$ 673 mil, tá? E aí você vai para um outro passo, que é administração local de obra. O que é administração local de obra? Custo do canteiro, tá? Então é aqui que está. Fabrício, o que está dentro dessa parada? Eu vou te falar, tá? E não vou ficar passando aqui os custos e as quantidades, porque cada obra vai ter a sua particularidade. Então você tem que fazer aí o seu trabalho de identificar o que você tem aí de custo de administração local de obra. Mas você tem que considerar, por exemplo, projeto, sondagem, topografia, está aqui dentro de administração local de obra. Equipe de gestão da obra, né? Ah, vai ter um engenheiro, vai ter um estagiário, vai ter um assistente de engenharia, entra com o custo dele aqui. O custo de construção do próprio canteiro de obras. Você vai construir escritório, refeitório, banheiro, né? Você vai precisar de entrada de energia, entrada de água, ligação de esgoto, placa de obra, tá tudo aqui. Equipamentos e ferramentas, o que você vai locar? Aqui. EPIs que você vai consumir ao longo da obra, aqui. Consumo de água, energia, celular, combustível, locação de carro, aqui. Tá? Então, a hora que você entra com todos esses custos, aqui ó, eu tenho mais R$ 85 mil. Então, quando você somar, o que eu faço? Olha só, esse é o custo seu total de obra. Eu tenho aqui mais ou menos R$ 772 mil. E aqui eu já considero isso aqui, esse ensinamento desse minicurso já valeu a vida, né? Já valeu demais. Isso aqui já é o ouro refinado. Considere nas suas obras 1,5% a 2% de pós-obra, de não previstos. Fabrício, é muito? Tá aí R$ 13.400, cara, cuidado. Tá? Às vezes pode ser até pouco, dependendo do tipo de obra que você vai fazer, tá? E aí, depois você pode fazer algumas simulações de venda e tudo mais, mas aqui não vem ao caso, tá? E aí, você fala assim, Fabrício, cadê as despesas indiretas e o BDI? Outro macete, que só aprender isso aqui já valeu o minicurso inteiro. Essa casa aqui, ela é, por exemplo, uma obra por taxa de administração. Então, se você está fazendo uma obra por taxa de administração, você não vai ter aquela composição toda de despesas indiretas e BDI, porque todas as despesas indiretas, elas vão estar dentro da taxa de administração, inclusive o seu lucro, tá? Então, isso aqui é uma particularidade de quem está fazendo obra com regime de taxa de administração. E aí vem um outro aprendizado que eu quero te entregar nesse minicurso, é importante isso, que
Lá quando você vai começar o seu orçamento, e eu mostrei isso, né, numa aula anterior, você já tem que definir o regime de contratação, tá? Anota isso no seu caderno, porque o regime de contratação, ele diz muito sobre como você, a sua construtora, vai receber o dinheiro, né, dessa casa. Ah, vai ser venda, ah, vai ser por medição, ah, enfim, é isso, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu quero te mostrar uma outra ferramenta que eu utilizo quando eu termino o orçamento da obra. Mas para isso, eu preciso de trocar de tela. Agora eu mudei a minha tela. É uma outra tabela, só que olha como que ela é visual. Eu gosto muito de fazer dessa maneira aqui. O que a gente tem? Olha só, nós temos a nossa EAP da obra, que são todas as etapas da obra. E aí, eu pego lá tudo que eu tinha de custo de etapa no orçamento e eu gero essa tabela aqui de custo de obra etapa por etapa. Por quê? Fica visual, fica fácil para eu, como engenheiro, se for gerenciar essa obra, ou se eu estiver fazendo o orçamento para uma outra construtora, o engenheiro saber qual vai ser o desembolso etapa por etapa dessa obra. Olha que legal! Então aqui ó, fica fácil que eu tenho 19.600 de projeto. Ah, eu vejo esse custo aqui gigantesco. O que é isso aqui que custa 177 mil reais? Ah, é o custo das estruturas, tá vendo? E aí você consegue enxergar o custo da sua obra etapa por etapa. É um negócio muito legal, é muito poderoso e mostra que você já está pensando na gestão da obra. Mostra o nível de profissionalismo que você trata essa parada de dinheiro de obra. E aí eu vou te entregar agora um plus, um a mais. Olha isso aqui. Aqui na outra aba, ó, eu tenho o cronograma físico-financeiro. E olha que legal, o cronograma físico-financeiro, ele não é uma etapa de orçamento, né? A gente já entrou na parte de cronograma, então é uma parte ali já de planejamento de obras. Só que, aqui nesse mini curso, eu já quero te mostrar que você pode fazer um cronograma físico-financeiro. E aí, aquilo que eu falei um pouco atrás lá no mini curso, mostrando para você que as mesmas etapas de obra vão se repetir aqui, tá? E aí já gera um negócio que é uma curva S de avanço físico-financeiro para você saber qual é o desembolso mensal que você vai ter nessa obra. Legal, né? Então, olha só. Você que está aqui nesse mini curso, você vai poder ter acesso, você vai poder receber de presente essa mesma planilha poderosa que eu utilizo nas minhas obras, tá? Aqui embaixo nessa descrição tem um link para você clicar e fazer o download e implantar aí nas suas obras ou implantar na sua construtora, ok? Então aqui embaixo tem um link. E agora tem uma coisa, o orçamento da obra está pronto, a obra já começou. O que você tem que fazer com o orçamento dessa obra? Seguindo o ciclo do dinheiro de obra, controle de custos. E não tem nada ali de outro mundo, desde que você tenha uma metodologia e desde que você tenha clareza do que tem que ser feito. E eu vou te mostrar agora, voltando lá na tela do nosso orçamento. Muito bem, tô de volta aqui. Vamos lá. Ó, controle de custos. Você está com o orçamento pronto, a obra começou. Fabrício, como é que eu vou controlar esses custos aqui etapa por etapa? É você, todos os dias, chegar na obra, abre o orçamento dela. É você saber qual que é o seu custo etapa por etapa. Qual é o custo dos seus materiais, qual é o custo de locação. Então você tem que conhecer esse orçamento a fundo. Você tem que abrir ele todos os dias. E aí é o trem mais fácil que tem. É um negócio, olha só, tá oculto aqui, ó. Olha que lindo. Olha como é que isso é poderoso, ó. Reexibir. Pronto. Tá aqui ao lado, ó. Vou puxar aqui, ó. Olha que lindo. Previstos versus realizado. O seu orçamento é o previsto. Você tem aqui outra coluna de realizado. Ah, quanto que eu realizei de concreto? Quanto que eu realizei de forma? Quanto que eu gastei de aço? Tá aqui, ó, previsto realizado. Quanto que eu gastei de tinta? Tá aqui, previsto realizado. Então, é assim que você vai fazer o controle de custos ali durante a execução da sua obra. Previsto é o que está aqui no orçamento. Realizado é o que vai estar nessas outras colunas aqui.
Legal? E agora eu quero reforçar com você uma coisa. Consegue perceber que você não precisa exatamente de um software para fazer o orçamento de uma obra. Um software sozinho, ele não vai fazer nada por você. Sem que você tenha um método para seguir, para fazer o orçamento de qualquer obra. A grande diferença é você ter um método na sua cabeça. É você. E o que é um método? É algo que pode ser replicável. Quando você tem um método, você faz o orçamento de qualquer obra, seja em tabela do Excel, igual esse aqui que eu estou mostrando para você nesse mini curso, sendo dentro de um software, tá? Ou qualquer outro software. É isso que você precisa entender. E eu gosto de fazer analogia, por exemplo, com o programa de projetar. Por exemplo, o Revit. Saber os comandos do Revit não faz de você um excelente projetista. Você tem que ter ali, né, o embasamento técnico para você projetar bem, igual eu tenho, que a arquitetura me deu. Tá? A mesma coisa é com orçamento. Por isso que nesse minicurso você aprendeu a dominar dinheiro de obra, tá? Você entendeu a estratégia de orçamento. Agora eu te mostrei como que é um orçamento de verdade. E agora, o que eu vou fazer então? Na próxima aula, eu vou te entregar o método para você fazer o orçamento de qualquer obra, tá? O método que está por trás de tudo isso que eu te mostrei aqui. Então eu te vejo na próxima aula. Vamos para cima, que agora eu vou te entregar o método. Até a próxima aula. Até lá, vamos lá, clica na próxima.